Olá, boa noite. Eu me chamo Luiz Guilherme, sou advogado aqui no Rio, exerço advocacia tributária, né, e sou mestre em Justiça Administrativa e pós-graduado em Direito Tributário, além de outros cursos que contribuíram para a minha formação, a qual vou passar a pequena pílula, né, sobre dessa aula, essa pequena microaula, para vocês terem umas noções sobre o direito tributário, o qual eu exerço e posteriormente venham a estudar, se interessem em estudar esse ramo do direito que é tão interessante na nossa advocacia, ou como no estudo do direito, ou na própria contabilidade também. Então convido você, meu aluno ou minha aluna, para entender um pouquinho mais, ter breves noções dessa disciplina que é tão interessante, que é o direito tributário. Eu vou falar hoje sobre o ICMS. O que é o ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um nome que abarca aí bastante coisa, né? São bastante hipótese de incidência, que eu vou falar mais pra frente, mas ele nem sempre foi assim. Ele era um imposto chamado Imposto sobre Vendas e Consignações, e passou a ser chamado Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e depois passou a ser o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, como consta a partir da Constituição de 1988, que é a Constituição vigente. Ora, ele é um imposto que ele abarca aí 5 hipóteses de incidência. Ora, mas 5 hipóteses de incidência, quais são elas? A circulação de mercadoria, como o nome já diz, né? Podendo ser alienação, venda e tal. A prestação de serviços de comunicações, a prestação de serviços de transportes intermunicipal ou interestadual, a importação de produtos, né, importados, né, de circulação de mercadorias de produtos importados, quando eu não sou contribuinte de ICMS, podendo ser pessoa física ou jurídica, ela adquire um produto importado, ela contribui com o ICMS, e a venda de combustíveis ou energia elétrica. Pois bem, né, ele está previsto no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, da Constituição de 1988, a Constituição vigente, e ele é regulado pela chamada Lei Candir, que é a Lei de 87 de 1996. É uma lei complementar, porque é uma exigência da Constituição Federal que seja regulado pela lei complementar e não uma lei ordinária. Pois bem, como eu já falei, abarca essas 5 hipóteses de incidência, e ele é um tributo, né? um tributo e um imposto, né? De tributo gênero e imposto espécie, que ele é um tributo essencialmente fiscal. Ou seja, ele serve primariamente, na sua essência, ele serve para arrecadação. Ele não é para regular mercado, ele não tem uma finalidade extrafiscal. Apesar de ele pode ter repercussões extrafiscais, mas ele é um tributo essencialmente fiscal, para arrecadação para os cofres públicos, para o Estado, né, melhor dizendo, venha a funcionar com o pagamento do seu pessoal, a aquisição de material para o funcionamento, entre outras coisas, que isso aí é uma coisa do direito financeiro. Então ele é um tributo fiscal. Ele é sujeito por lançamento por homologação, né? Então o contribuinte ele mesmo que faz todo o processo de lançar o tributo e recolher o tributo, e ele é homologado depois pelo fisco, né? pelo fisco, e vai homologar esse recolhimento do tributo, certo? Ele passa aí, então, ele é um tributo, né? Como a gente melhor dizendo, ele é um tributo que ele passa por uma cadeia, então ele tem alguns princípios, certo? Quando ele vai passando de uma cadeia para outra, quando ele vai de uma cadeia, ele vai passando de um contribuinte que compra de outro, que vai comprando, que vai adquirindo, ele vai criando uma cadeia. E aí ele tem um princípio, né, que impede que você pague um ICMS posterior sobre uma base de cálculo de ICMS anterior, que chama o princípio da não cumulatividade. Com o título de um exemplo breve, certo? E se eu vendo uma roupa por R$10
e aí uma pessoa revende essa roupa por 10 reais, revende essa roupa, eu paguei, por exemplo, a título de exemplo, uma alíquota de 20%, eu paguei R$2 de tributo, vendo por R$12, né? R$10 da base de cálculo, R$2 de tributo, de ICMS. Eu vendi para essa pessoa, recolhi, e essa pessoa pagou R$12 para mim, certo? Essa empresa, né? O contribuinte do ICMS. E ele vai, revende essa mercadoria, talvez eu seja um atacadista, ele vai ser um varejista, nessa nossa hipótese, ele revende para uma terceira pessoa, um terceiro ente, e ele vai recolher aí, ele vai vender por R$20. Ora, a alíquota é de 20%, ele vai recolher R$4? Não, ele vai recolher R$4 menos os R$2 que eu já paguei na operação anterior. Senão, seria uma base de cálculo, seria o ICMS, né, um imposto sobre imposto, que é o que a gente não quer. Ele tem uma não incidência, né, isso aí gera um crédito para a operação seguinte. Ele pode ser, né, seletivo, ou seja, determinadas circulações de mercadorias, determinadas mercadorias, eu escolho se elas vão ser mais tributadas ou não, tais como bebidas alcoólicas e cigarros, que são bastante tributadas, e mercadorias que correspondem à cesta básica, que vão ser menos tributadas, né? O Senado Federal, né, ele vai redigir as alíquotas aplicáveis nas operações intraestaduais e na exportação. Tem uma resolução do Senado Federal falando sobre isso, isso está previsto na Constituição. E o Senado Federal vai determinar as alíquotas máxima e a mínima nas operações internas. Para que existe isso? Para evitar a guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Se eu concedo uma alíquota muito menor, se o Estado, né, da Federação, eu concedo uma alíquota muito menor em relação a outro Estado, né, eu consigo atrair as empresas, determinados contribuintes para o meu estado, de forma que elas deixem outros estados aí, e aí começa a guerra fiscal, um vai trazendo mais benefício até atrair as empresas para o seu estado. E quem vai determinar qual vai ser o máximo mínimo vai ser o Senado Federal, para justamente evitar essa guerra fiscal, né? Porque eu posso fazer uma alíquota de 2%, enquanto o estado tem 20%, aí eu vou ganhar uma vantagem mercadológica, certo? Em relação àquele outro estado. E o que acontece? Essa resolução, ele vai determinar as alíquotas máximas e mínimas e os incentivos fiscais, né, que eles existem, né, e eles vão ser regulados pelos convênios, que já é determinada a existência de convênios, né? E os convênios são o quê? São uma reunião entre os estados estados, Distrito Federal e a União, que vão mediar e vão determinar quais vão ser as alíquotas aplicáveis, quais vão ser os incentivos fiscais que vão ser determinados para determinados estados, né? Por exemplo, há um incentivo fiscal, ele vai ter o estado do Rio de Janeiro tem um incentivo fiscal, ele vai levar nesse convênio, e esse convênio vai ter que aprovar ou não. Porque se acaba, né, uma hipótese aí, o estado do Rio de Janeiro vai lá e faz incentivo fiscal para tudo, as empresas elas vão migrar para o Rio de Janeiro com uma vantagem comparativa, certo? Então, para encerrar essa pequena aula pílula, eu vou lembrar, ele é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, tem 5 hipóteses de incidência: circulação de mercadoria, serviço de telecomunicação, serviço de transporte interestadual, venda de combustíveis e energia elétrica e importação por pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, certo? Ele vai ser um imposto que é essencialmente fiscal, ele é sujeito a lançamento por homologação, certo? Ele vai ser um imposto em cadeia, e aí vai ter os princípios da não cumulatividade, e tem as regulações nacionais, né? Umas regulações, ele é um imposto estadual, porque o ente tributante é o Estado, mas ele vai ser regulado por lei, pela lei complementar número 87 de 96, a qual e vai ser regulamentado também por convênio. Então ele vai englobar aí toda a federação, apesar de ser um imposto estadual, do ente tributante federal, de estadual, competência tributária estadual. Feito esse fechamento,
certo? Esse pequeno resumo eu convido a vocês, alunos, a estudar o direito tributário, né? O ICMS propriamente, e também o direito tributário a fim de gerar mais debates e colaborar para a formação de vocês. E agradeço aí pela atenção devida, espero ter ajudado nessa pequena contribuição para os senhores e as senhoras, e venho estudar o direito tributário. Muito obrigado, boa noite.